Olá a todos, eu sou Emanuel e estamos de volta para mais um vídeo sobre a linguagem de programação Rust. Vamos continuar nossos estudos dessa linguagem e hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre referências, para que essas referências nos servem e qual é a sua utilidade. Basicamente, referências são uma segunda maneira de acessarmos valores em Rust. A primeira nós vimos através do move. Nós somos capazes de acessar aquele valor e transferir aquele valor para uma outra variável, por exemplo, para um método, para uma função. E com referências nós podemos acessar esses valores de uma forma indireta, através do conceito de apontar para o endereço daquela variável. Então vamos dar início e vamos primeiro entender o que seria esse apontar. Aqui nós temos uma figura tentando representar esse conceito. Nós temos aqui a mensagem hello que está na heap e na stack nós temos a variável que está associada a esse valor. Então nós declaramos uma referência para essa mensagem. E declarar essa referência basicamente significa criar uma nova variável que vai apontar para a nossa variável message, colocando um e comercial na frente. E aqui nós estamos dizendo que a mensagem 2 agora vai ter o valor do endereço da mensagem, que significa na heap nós temos um outro ponteiro não apontando para um valor um valor na stack, que significa que na stack nós temos um outro ponteiro não apontando para um valor na heap, mas sim apontando para a localização do ponteiro da message, para a variável da message. Então dessa forma nós temos um acesso indireto ao conteúdo hello. Então basicamente essa seria a ideia central. Existem algumas regras que depois nós vamos fazer um sumário, mas vamos ver primeiro exemplos práticos. Vamos usar os exemplos do livro. Primeiro fazendo o uso de uma mensagem e fazendo algum processo nessa mensagem e ao mesmo tempo necessitando ainda dessa mensagem para processos futuros. Vamos lá. Primeiro vou declarar essa mensagem. E agora nós vamos criar a função própria, a chamada da função propriamente dita. Ela vai ser a função calculateLength. Essa função vai receber a nossa mensagem como parâmetro e ela vai nos retornar o tamanho da mensagem e a mensagem propriamente dita, pois, como sabemos, aqui nós estamos movendo esse valor e nos próximos passos eu também preciso processar essa mensagem para um print, por exemplo. Aqui a nossa função está nos devolvendo dois valores em uma forma de uma tupla, que vai ser a própria mensagem e o tamanho dessa mensagem. Vamos escrever logo a função. Na declaração da nossa função, nós temos que ela é uma função com fn, o mesmo nome, calculateLength. Ele vai receber uma string, message, como parâmetro, e ele vai nos retornar uma tupla com a própria string e o tamanho da mesma. Agora nós temos o retorno da função. Como é a última linha da nossa função, nós usamos a maneira idiomática, basicamente sem um ponto e vírgula, escrevendo a variável que nós queremos retornar. Outra forma, como já sabemos, seria o return diretamente. Voltando ao método main, vamos agora fazer uso dessas duas variáveis que estão sendo retornadas pela nossa função.
Nosso exemplo está completo. E aqui nós vimos uma maneira de como burlar o processo de move, onde nós estamos passando a mensagem e retornando a mensagem. Ou seja, nós burlamos o processo de move usando aquele take and gives ownership. Ou seja, nós estamos dando ownership para essa função do valor que está na variável message, e ao mesmo tempo estamos retornando esse ownership para esse novo message que está fazendo um shadowing nesse message de cima. E aqui embaixo nós fazemos uso dessas duas variáveis. Executando, não temos nenhum problema. The length of hello is 5. Ok. Mas, como nós podemos ver, é bem problemático essa abordagem. Não tem muito sentido você estar passando a mensagem como valor e ter que retornar essa mensagem por conta do move em si, né? Do conceito de ownership, da regra de ownership. É algo cansativo. Vai basicamente destruir a usabilidade do Rust, digamos. Os desenvolvedores terão muitos problemas em fazendo o uso, fazendo a criação de programas, fazendo apenas o tipo de uso de movimentação das variáveis. Para resolver esse problema, como o próprio título do vídeo já diz, foram criadas referências, no qual nós estamos agora compartilhando, vamos compartilhar, não o valor em si, mas o endereço daquela variável no qual referencia o valor que nós precisamos fazer uso. E a grande jogada é o fato de que o Rust ele já faz o acesso ao valor de forma implícita. Você não precisa estar dereferenciando esses valores como é feito em algumas linguagens. Então vamos modificar esse exemplo fazendo uso de uma referência. Primeiro, a nossa função vai receber como parâmetro uma referência. Para dizer que esse parâmetro message é uma referência, nós vamos colocar aqui o e-comercial na frente. Pronto. Isso é uma referência. Da mesma forma, quando estivermos passando, dado uma variável que foi declarada aqui, nós temos que dizer que eu vou passar a referência dessa variável, o e-comercial novamente. Como eu estou passando o e-comercial, eu não tenho mais aquele move desse valor. Então isso aqui é desnecessário. Não preciso mais retornar uma tupla. Apenas o que foi calculado. O tamanho da mensagem. Na realidade não precisamos nem da variável. Tira o ponto e vírgula. Temos que corrigir agora o retorno. Não é mais uma tupla. E problema resolvido. Então, não estamos mais fazendo o move desse valor. Estamos apenas entregando a referência que essa variável possui. Estamos apenas integrando a referência dessa variável que está associada a esse valor. Executando, temos o mesmo comportamento. Então, referências são a jogada principal para resolver o problema do move, onde muitas vezes nós não queremos passar aquele valor, mas queremos apenas fazer um certo processo daquele valor. Ao mesmo tempo, a referência nos vai servir para problemas de uso de memória excessivo. Por exemplo, temos uma string muito grande e não queremos ficar movimentando essa string de um local para outro, ou não queremos clonar essa string por conta do próprio tamanho de memória. Então, através
de referências nós evitamos esse tipo de problemas. O que nós fizemos lá basicamente foi isso. Retornando aqui para a figura, em vez de passar para a função a variável apontando para o valor, nós passamos a referência apontando para o endereço da variável. Ok. Existem algumas regras relacionadas às referências e são bem simples, na realidade são apenas duas. Significa que o comportamento é bem associado, bem acoplado ao comportamento do move. A primeira e mais simples é que referências sempre devem ser válidas. E o que significa ser válido? Significa que a referência deve estar no escopo. Ok? E a referência no escopo, para a referência em si, significa que ela existe do momento que você criou a referência, declarou a referência, até o momento em que você usou pela última vez. Não é quando você abre e fecha as chaves. Na realidade, é quando você declarou a primeira vez e usou a última vez. Vamos modificar esse exemplo aqui. E vamos criar aqui uma variável chamada reference. Que é exatamente a referência da mensagem. E vamos passar ela aqui. O escopo dessa referência é da linha 4 até a linha 6. Pronto. Esse é o escopo da referência. Não é no momento que abriu as chaves e fechou, mas sim baseado no uso dela. Voltando para as regras, essa referência deve ser sempre válida. A regra de cima diz assim: dado um tempo, você pode ter uma referência que é mutável, ou você pode ter várias referências imutáveis. Ok. Uma referência que você pode modificar o valor, ou várias referências que você pode ler. Ou seja, para escrever apenas uma pessoa pode escrever, mas para ler todo mundo pode ficar lendo. É bem didático. Se você tem um caderno, apenas uma pessoa, digamos que apenas uma pessoa é permitido estar escrevendo, mas todas as pessoas ao redor podem ler aquele valor. Basicamente a ideia seria isso. Um exemplo de como isso pode ser problemático, seguindo aquela primeira regra, é o seguinte: eu vou criar aqui uma segunda referência. E dado aquela primeira regra, essa regra aqui de cima, eu posso ter várias referências de leitura, referência 1 e referência 2. Veja que não tem nenhum problema. Eu posso executar. Eu tenho um warning, porque a variável não está sendo usada, mas executou com sucesso e o valor final é o desejado, não foi modificado. Mas dado aquelas regras, se eu quiser modificar o valor da variável, eu tenho que criar uma referência mutável, né? No segundo caso, no qual nós só podemos ter uma referência mutável. Vamos primeiro criar um outro método que vai ser exatamente igual a esse inicial, mas ele vai receber uma referência mutável. E para isso nós declaramos que essa referência é mutável usando o e-comercial multi-string. Agora vamos fazer uso desse método. Para fazer uso desse método, aqui nós temos um erro dizendo que ele está esperando uma referência mutável, mas eu não tenho essa referência mutável. Então vamos
escrever aqui que, primeiro, a variável em si pode ser mutada. E segundo, nós temos uma referência mutável. Vamos modificar esse nome para mut. O próprio VS Code já nos está avisando do problema. Ele está dizendo que nós não podemos pegar emprestado a mensagem como mutável, pois ele já foi pego emprestado como imutável. Ou seja, o BorrowCheck está reclamando que esse rapaz, essa mensagem, já foi pega aqui em cima como imutável. Se nós executarmos, nós vamos ter esse mesmo erro. Está dizendo que foi referenciado imutavelmente aqui, e eu estou querendo agora referenciar mutavelmente aqui, que é justamente essa regra em que nós podemos ter apenas uma variável mutável, uma referência mutável, ou qualquer número de referências imutáveis. Agora o problema sumiu. Ou seja, apenas uma referência pode ser usada. Executando. Nós temos a execução correta. E agora vamos verificar a questão do escopo, de onde essa referência é válida. Para isso, nós havíamos visto que ela tem que ser válida. E onde ela é válida, basicamente é onde ela é declarada e usada pela última vez, até a última vez. Essa referência mutável, a última vez que ela é usada é na linha 6, então aqui deve funcionar. O VS Code já não reclama, então vamos executar e nós temos a execução correta. Temos um ORN, pois a variável não foi usada, mas sem nenhum problema de execução. Então, o escopo onde a referência foi válida é apenas na linha 4, 5 e 6 para a referência mutável, e onde a referência é válida para a referência imutável é na linha 8, 9 e 10. Lembrando que entre a linha 4 e 6, por conta de termos uma referência mutável, nenhuma outra referência pode existir aqui entre a primeira vez e a última vez que foi declarada, mas na linha 8, 9 e 10, nesse espaço entre a primeira declaração e o último caso em que ela foi usada, nós podemos ter várias referências de leitura, como por exemplo esse caso em que nós temos duas referências. Totalmente válido. Eu tenho dentro do escopo de referência, eu tenho a declaração e o uso de referência 2, sem nenhum problema, pois são referências de leitura. Não existe nenhum problema aqui. Vamos agora ao último item do nosso vídeo, uma introdução bem simples, seguindo o livro sobre referências, que é basicamente dangling pointers. Referências que não estão referenciando nada por algum motivo, que acontece em algumas linguagens. Basicamente, nós vamos ter o que? Nós vamos estar devolvendo algo não válido para o main. Vamos aqui criar uma função chamada dangle. Na função que nós criamos, nós estamos retornando uma referência para um string. E aqui estamos retornando uma referência para um string. Mas o problema é que essa variável e esse valor só são válidos nesse escopo. No começo dessa chave e no fim é onde esse message é válido. Terminou a chamada, terminou aqui nessas chaves, nós estamos terminando o escopo de message, ou seja, essa referência vai apontar
para ninguém. Então esse é um problema. Vamos fazer uso dessa função. O próprio VS Code já está reclamando que está faltando alguma coisa para que nós possamos retornar isso. Executando. Expected Named Lifetime Parameter. Esse lifetime é uma outra parte da linguagem que vai nos permitir retornar esse tipo de valor que foi declarado dentro da função em si, mas esse não é o objetivo nesse momento. O objetivo é ver que o próprio compilador identifica que existe um problema nessa função. E esse problema é justamente o fato de que quando a função terminar de executar, o valor que a mensagem estava associado vai ser dropado, pois o scope terminou. E quando nós fizermos o movimento de a parte de move para essa variável reference to nothing, ele não vai receber nada. Isso seria um dangling point. E o próprio compilador já identifica isso por conta das regras de move e as regras de referências. Então elas se complementam para que nós possamos identificar esses problemas de imediato. E é isso. Nós tivemos basicamente uma pequena introdução sobre referências, como usá-las e os pontos mais importantes. Espero que vocês tenham gostado.